Você já se perguntou por que seu reflexo no espelho parece estar te imitando? Ou por que a imagem sempre parece estar atrás do espelho? Hoje a gente vai entender tudo sobre a formação de imagens nos espelhos planos, com exemplos simples e dicas. O que é um espelho plano? O espelho plano é uma superfície lisa e polida que reflete a luz de forma regular, como descrito na aula passada. Ele forma imagens com características bem definidas. As características da imagem formada pelos espelhos planos são as seguintes. Ela é virtual, que significa que os raios que formam as imagens não se cruzam, e as imagens são formadas pelo prolongamento desses raios através da superfície do espelho, como se estivessem no interior deles. Aliás, elas apresentam sempre a mesma orientação de seus objetos, ao contrário das imagens reais, que são invertidas. Imagem direita. Como explicado no item anterior, as imagens virtuais são sempre direitas, ou seja, com a mesma orientação do objeto refletido. Elas têm também a mesma dimensão do objeto e a mesma distância atrás do espelho. Formação da imagem. Para entender a imagem formada, imagine que os raios de luz saem do objeto e refletem no espelho. Nosso cérebro projeta esses raios para trás, criando a ilusão de que a imagem está ali, formando a imagem virtual. Para formar a imagem do espelho plano, precisamos prolongar esses raios de luz para além dele. Deslocamento da imagem. Quando você se afasta do espelho, a imagem também parece se afastar. Isso acontece porque a distância da imagem até o espelho é igual à do objeto. Por exemplo, se uma pessoa está a 1 metro do espelho e ela se afasta mais 1 metro, nós temos uma distância da pessoa real até a pessoa do espelho de 4 metros. A fórmula é distância total igual a 2 vezes a distância do objeto até o espelho. Número de imagens entre espelhos planos. E se colocássemos dois espelhos formando um ângulo? Dependendo do ângulo entre eles, o número de imagens varia, conforme mostrado na imagem. Para calcular o número de imagens formadas por esse sistema óptico, devemos montar a seguinte equação, onde n é o número de imagens e θ é o ângulo entre os dois espelhos. Então montamos a seguinte fórmula, n igual a 360 dividido por θ menos 1. Por exemplo, dois espelhos associados a 40 graus. 360 dividido por 40 é igual a 9, menos 1 dá 8. Então nosso número de imagens é 8. Ó, então tem aqui, a gente pegou uma questão da FAMERP, uma questão recente aqui desse ano, sobre espelhos planos. Mariana e Paula conversam diante de um espelho plano vertical que cobre parte de uma parede, conforme mostra a figura em uma visão de cima. Ao olhar para o espelho, Mariana vê a imagem de Paula na posição. A partir dos princípios que a gente aprendeu na aula, a gente pode fazer o discernimento de qual posição aqui a gente tem a imagem. A gente tem o objeto aqui, o objeto é a Paula, e a imagem, ela tem que ser da mesma distância do espelho ao objeto, da imagem ao espelho e do objeto ao espelho. A única que satisfaz essa condição de também ser simétrica é a 3, que ela tem a mesma distância do objeto ao espelho e da imagem ao espelho. A gente pode ver que o 1 e o 2 aqui não satisfaz, o 5 também não, o 4 também não. Então só resta a 3 pra gente, alternativa E. Opa, agora a gente tem uma outra questão aqui para resolver. É uma questão da FUVEST de 2006. A janela de uma casa age como se fosse um espelho e reflete a luz do sol nela incidente, atingindo às vezes a casa vizinha. Para a hora do dia em que a luz do sol incide na direção indicada na figura, o esquema que melhor representa a posição da janela capaz de refletir o raio de luz na direção de P é. Aqui a gente pode lembrar daquele conceito de que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de a luz sai, no caso. A gente pode ver pelas alternativas esse mesmo ângulo de incidência e esse mesmo ângulo que a luz sai. Vamos começar pela letra A. Ó, a letra A a gente já vê que é meio impossível, porque para o ângulo de incidência ser igual ao ângulo de saída, a gente teria que ter um ângulo assim. Então, essa daqui já está errada. Agora para a letra B. Para a letra B, a gente vê que parece estar certo, mas não está realmente. Aqui falta um pouco para o ângulo ser o ângulo certo de saída. A gente pode imaginar
aqui na reta normal. A gente tem uma reta normal em relação à janela aqui. Esse ângulo de incidência tem que ser igual a esse ângulo de saída. Então, letra B tá errado. A gente pode ver a letra C. Na letra C a gente tem aqui, a gente pode traçar uma reta normal para ver se esse ângulo de incidência é o mesmo ângulo de saída. A gente traça esse ângulo aqui, a gente traça esse ângulo aqui. A gente pode ver que é o mesmo ângulo, o de entrada e o de saída. Para poder ver com mais clareza aqui, ó. A gente tem a reta normal, uma reta perpendicular à superfície refletora. A gente tem o ângulo aqui de entrada, o ângulo de saída. A gente pode ver que é igual ângulo. Tá meio impreciso o desenho que eu fiz aqui. Mas a gente pode ver que o conceito está certo. Um exercício facinho para resolver. Por mais que isso daqui tá certo, a gente vai ver as outras alternativas para classificar porque elas estão erradas, né? A letra D aqui. A gente pode ver que normal seria esse daqui. Então, o ângulo de incidência é diferente do ângulo de saída. Então, não é essa daqui. E para a letra E, mesma coisa. A gente pode ver que o ângulo de incidência, comparado com a normal, na verdade acabaria saindo aqui para trás. Foram essas questões aí. Muito obrigado por assistir. Se inscreve, dá um like, que a gente continua fazendo esse conteúdo. Bons estudos para todos.